E o Colo-Colo de olho aí no Pirata da Colina, né? Querendo contratar aí o Verratti. Vasco não tem tanto interesse nessa venda e antecipar essa venda aí, afinal tem contrato vigente ainda. Também tem a situação aí do Ryan. Vasco promete não facilitar essa negociação, né? Não vai sair barato caso queira tirar realmente o Ryan do Vasco nessa janela de transferência. Vasco acredita ainda numa valorização aí do atleta. Também tem o lateral Leandrinho, pedido aí do Diniz para permanecer no time, mas também está envolvido numa negociação. Muita coisa bacana, vamos estar reagindo junto aí no vídeo. Depois, no final, a gente volta com mais notícias aí do Vascão, né? Vou pedir a vocês que já deixem um like, tá bom? Dá o like aí para dar uma moral pra gente. Também se inscreva no canal para não perder nada e bora pro vídeo. Hoje cobrindo o Vasco, Roberta, repórter que mais sofre com o sol nesse mundo. Hoje parece que o tempo tá bom aí, tá mais ameno, tranquilo. Roberta, quero saber o seguinte, estamos falando de mercado da bola. Saiu um papo hoje que o Cerro Porteño se interessa pelo Pirata Verratti. É isso mesmo? Bom dia. É isso. Bom dia, Joãozinho, pra você, Mari Donk, fã de esporte. Hoje tá na sombra, fresquinho, mas se eu der 3 passos aí, Joãozinho, tá muito quente aqui no Rio de Janeiro, mas dia lindo. Como você falou aí, o Cerro Porteño tem sim interesse em Verratti, inclusive o diretor de futebol do clube paraguaio, Eduardo Biderman, confirmou essas conversas ali com a imprensa paraguaia, falando que a negociação sim está acontecendo, mas que é uma negociação difícil, só que não é impossível. O Verratti está no Vasco já há 3 temporadas, tem um dos maiores salários do elenco, ainda não chegou ali uma proposta oficial. Se chegar, o Vasco vai ouvir, mas não tem esse interesse também de acelerar a saída do Pirata, que tem contrato até o final do ano, até porque o Verratti é um jogador também importante, é um líder desse elenco. Ano passado foi o artilheiro do time com 27 gols marcados, só que acabou perdendo também a titularidade por conta da ascensão do Ryan. Então fica a expectativa, tem esse interesse. E agora falando também sobre a joia Ryan, os nossos companheiros de ESPN, Bruno Andrade, Felipe Silva e André Hernan, trouxeram a informação que o Bayern de Munique e o Borussia Dortmund tem interesse no Ryan, estão sondando o jogador, mas claro, o Vasco não vai facilitar essa saída. Inclusive o Ryan recentemente renovou o contrato até 2028 e a multa rescisória é de 80 milhões de euros. Só pra gente fechar, o Vasco aí se movimentando no mercado, trouxe já o Rojas do Monte Rei, então o meia já aí fechado com o Vasco, e também quem está perto é o zagueiro Saldívia do Colo-Colo. E só pra fechar, o Diniz ainda quer um atacante. Essas então as informações desse mercado da bola do Vasco. Joãozinho, eu volto com você. Beleza, Beta, muito obrigado. Vamos ver o desenrolar dessa história de Verratti, Vasco e Cerro Porteño. O Sport Center faz uma rápida pausa. Vasco, sobre o São Paulo, sobre o Santos. Mas quero falar uma informação exclusiva que nós trouxemos ontem na ESPN Brasil, que dá conta de uma briga de gigantes alemães para contratar Ryan, a joia do Vasco. Você começou com essa história ontem no grupo, você falou assim, ó, tem isso aqui. E aí a gente começou a se mexer, apurar. Como é que é essa história, então? Bayern de Munique e Borussia Dortmund querem o Ryan. Tem outros clubes europeus de olho nele, que são de menor escalão assim. Tem. Mas o Ryan tá muito em alta no mercado, né? Não, muito em alta. E é um jogador que termina a temporada como o melhor, o jogador revelação do Brasileirão. Terminou, né, ajudando o Vasco na final da Copa do Brasil com o Corinthians. Lamentavelmente acabou não ganhando. Lamento, digo, pelo torcedor do Vasco, que fez uma festa linda no Maracanã. Mas, assim, é um jogador que é muito valorizado. É um jogador que hoje tem uma multa rescisória de 80 milhões de euros. Obviamente, ninguém sai pela multa. Isso é importante a gente falar, porque nas negociações, nas apurações, a gente sempre escuta que do lado da gente ou do lado do clube nunca é pela multa. A multa é muito mais para resguardar o clube num assédio, ainda mais como tem no caso do Ryan. Dois gigantes do futebol alemão, Bayern de Munique e Borussia Dortmund, já disputam nos bastidores a atenção e para ver, de repente, uma proposta, quem pode chegar melhor numa negociação com o Vasco. Ambos já fizeram contatos com o Vasco e o Vasco não vai facilitar essa saída. Não é aquela coisa, paga aqui um valor baixo, a gente vai fazer porque é o Bayern ou porque é o Borussia, não. O Vasco bate o pé e fala numa negociação próxima
a 50 milhões de euros. Então, assim, é uma paulada, uma bolada de um jogador que, de fato, ele é muito promissor e está sendo observado. Bruno Andrade já trouxe aqui pra gente Crystal Palace, Zenit, e agora surgem esses dois gigantes alemães, né, gigantes europeus, óbvio, atrás do Ryan. Eu vi muita gente no X ontem comentando, eu publiquei a nossa informação, e eles falando assim, pô, se eu fosse o Ryan, eu iria pro Borussia Dortmund, que lá ele teria mais espaço, no Bayern de Munique tem a concorrência do Harry Kane. Mas o Bruno Andrade, a situação é a seguinte que a gente apurou. O Ryan, ele tem a procura do Bayern de Munique, tem do Borussia Dortmund, e você tem um bastidor interessante que o Bayern de Munique ele, talvez foi um pouco mais efetivo no interesse, que teve uma conversa. Eu sei que o Bayern há muito tempo, há muitos meses, já monitora o Ryan. E o Ryan, por sua vez, ele não tem essa necessidade urgente de sair do Vasco, né? Porque ele recebeu um aumento, teve o contrato renovado até 2028. Ele não tem essa necessidade e o Bayern avançou um pouco mais nas conversas. É isso, Bruno? Nessa semana, ou pelo menos no começo dessa semana, houve uma reunião presencial com um representante do lado do Bayern, com pessoas do entorno do Ryan, uma conversa muito mais exploratória do que propriamente uma iniciação de conversas ou uma abertura de negociação. Então, muita calma, não há propostas nem do Bayern nem do Borussia, no Borussia Dortmund no caso, não há negociação em andamento, não há ali. O que há sim é um forte interesse e uma demonstração de interesse que para mim passa muito mais para acontecer de forma efetiva, concreta no fim da temporada, ou no caso na próxima temporada europeia, do que agora. Porque como o Hernan disse, hoje o Vasco, apesar de colocar a multa de 80, avalia o jogador em 50 milhões de euros, que é um valor muito grande, muito significativo. Clubes da Europa, mesmo os tubarões, como é o caso do Bayern, raramente desprendem tanto dinheiro assim em janeiro. Esse tipo de contratação bombástica, acima de 40, 50 milhões de euros, geralmente, não é uma verdade absoluta, há as exceções evidentemente, mas geralmente valores assim são desprendidos, desembolsados em junho e julho. Então o Vasco se sente seguro, se for para vender hoje 50 milhões de euros, se calhar em junho até ficar mais caro, se o Ryan se valorizar, ter ali convocação para a Copa do Mundo ou para os amistosos que vem pela frente, enfim, não sei, ele pode se valorizar nos próximos meses numa boa, até porque tem qualidade para isso o Ryan. E o que não custa reforçar também é que na renovação de contrato do Ryan, quando ele passa a ter o contrato novo até dezembro de 2028, o aumento salarial para ele é substancial. É tão substancial que ele tranquilamente se vê seguro e despreocupado em querer sair a todo custo ou a qualquer momento do Vasco. Se tiver que esperar junho, dezembro, o Ryan vai levar numa boa, porque a relação com o Fernando Diniz é espetacular. Aliás, o Fernando Diniz fez muita força para que o Vasco fizesse ali esse aporte financeiro para que ele ficasse mais tempo. Então ele é feliz no Vasco, é feliz no Rio de Janeiro, é feliz com o Fernando Diniz, agora com um salário significativo, mais feliz ainda. Então o Vasco hoje se vê muito tranquilo, porque vê um jogador tranquilo e vê um preço muito sossegado, 50 milhões de euros, caso alguém venha bater a porta hoje de São Januário com uma proposta. A tendência mesmo é junho, julho, e aí os tubarões alemães, como vocês bem disseram, no caso o Bayern e o Borussia Dortmund, hoje os principais candidatos interessados. Ô Bruno Andrade, para a gente arrematar a informação sobre o Vasco aqui, nós estamos apurando nos últimos dias essa questão do Leandrinho, lateral esquerdo do Vasco. O Hernan também tem informação que ele tem propostas. O Fernando Diniz pediu para o Vasco segurar o Leandrinho e renovar o contrato dele. Mas ele tem uma negociação em andamento com um clube do futebol árabe. E é uma negociação que está avançada, é isso, né? O Leandrinho, desculpa, eu estava aqui... Isso, o Leandrinho, a gente está apurando aqui, mas é o Leandrinho, lateral esquerdo. Boa, não, o Al Sharjah dos Emirados Árabes Unidos é aquele que tem a proposta mais forte, que agrada mais ao Vasco, mas há um outro lado, o Fernando Diniz quer a permanência do jogador. Não sei se essa queda de braço, se é o Fernando Diniz que vai levar a melhor ou se é a estrutura, a diretoria, mas o Fernando Diniz quer a permanência. O Vasco talvez nesse momento veja mais sinais positivos numa negociação. Então há a proposta do Al Sharjah, já houve recentemente outras duas propostas do Paphos, do Chipre e da Chapecoense, mas o que me disseram de ontem para hoje é que, para além dessa proposta do Al Sharjah, que é muito boa tanto para o Vasco como para o jogador,
é que hoje é expectável mais 2 propostas sendo enviadas para o Vasco pelo Leandrinho. Uma delas do Real Salt Lake, da Major League Soccer dos Estados Unidos, e uma outra da Europa, do Midtjylland, da Dinamarca. Então, seguramente aí uma briga forte, concorrência forte pelo Leandrinho, veremos os próximos capítulos, mas é um jogador valorizado, com propostas para sair e desejo do Fernando Diniz para que ele fique. É isso aí, Bruno Andrade. Muita gente chegando aqui na nossa live, estamos apurando. Hoje tá pegando fogo, né, Hernan? O Hernan também não sai do celular, que hoje tá difícil. Arruma-se comigo, combinando meu look com minhas legendinhas. Parece louco, mais radical. Por exemplo, o Pedro Henrique perguntou assim, Loyola no Santos, essa novela não tem fim, será? Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, vocês puderam acompanhar aí um corte muito recheado, né? Bastante coisa acontecendo nos bastidores da bola do Vasco. Realmente não tem bola rolando, mas os bastidores e a busca do Vasco aí por montar um elenco competitivo na temporada 2026 é grande, né? A situação do Verratti, Colo-Colo tá monitorando aí, quer a contratação do jogador, mas não vai ser tão fácil porque a diretoria do Vasco conta com esse jogador, é um jogador importante, até porque pode ter a saída do moleque Ryan, né? Então, assim, para você substituir ali, não é a mesma função 100%, mas são jogadores que conseguem ali fazer o camisa 9, então se sair o Ryan, sair o Verratti, acredito que seria uma perda muito grande pro Vasco aí, não sei se esse seria o caminho ideal, né? Agora a questão do Ryan é muito dinheiro pro Vasco segurar, até porque tem a questão do desejo do jogador, quem sabe jogar num Borussia, num Bayern de Munique, né, cara, time aí pra primeiríssima prateleira futebol mundial, mas é aquilo, para tirar teria que pagar aí um valor bem justo, bem considerável, até porque é um ano de Copa do Mundo, o Ryan tem tudo para ser convocado, e uma convocação aí da joia do Vasco, né, aumentaria muito seu valor de mercado, quem sabe aí o Vasco conseguiria aí negociar valores ainda maior, né? Então é uma situação mais delicada, porque envolve muito dinheiro, é realmente aí, para mim, um dos melhores jogadores aí que surgiu nos últimos anos, então o Vasco tem que ter realmente total cuidado com essa joia aí, para que caso seja concretizada a negociação, o Vasco seja beneficiado e muito financeiramente, né? Rapaziada, o corte foi esse aí, espero que vocês tenham curtido, tenham gostado, já que vocês ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí, valeu!